Talvez, em outros tempos, a imagem não tivesse viralizado. Mas em 13 de agosto de 2020, aquela multidão de funcionários brancos, jovens e aglomerados no terraço de um arranha-céu não pegou nada bem. Para quem não está lembrado de ter visto essa foto por aí, eu vou tentar descrever. Imagine um terraço de um prédio alto, cercado por um parapeito de vidro. Mais ou menos 100 pessoas se amontoam nesse terraço, absolutamente todas brancas e a grande maioria masculina. Sério, tentar achar meia dúzia de mulheres ali é mais difícil do que qualquer desafio de encontre o Wally. Todos sorriem para a câmera, que registra a foto meio que de cima, como se estivesse 1 metro acima da altura da cabeça das pessoas. Se aquela foto não fosse uma foto, mas fosse uma frase, acho que ela seria o título de um artigo do sociólogo Luiz Augusto Campos, Brancos do Topo para o Topo. Esse artigo, inclusive, se somou a muitos outros textos, postagens, vídeos e até processos judiciais que denunciaram a falta de diversidade nessa empresa, a assessoria digital Avel, associada da gigante XP Investimentos. Neste episódio do Entre Vozes, nós vamos falar sobre esse caso da Avel e da XP e sobre como ele está longe de ser o único no mercado financeiro. A gente também fala sobre como uma das maiores bolsas de valores do mundo agora exige das empresas listadas que incluam mulheres, negros e outras minorias sociais em seus conselhos. Também falamos sobre como a B3, a Bolsa de Valores brasileira, teve a oportunidade de ser pioneira nessa decisão, mas não tomou providências a tempo. Eu sou Luciana Barreto e neste episódio nós vamos falar sobre o lugar da diversidade no mercado financeiro. B3, vocês viram que a Nasdaq Estados Unidos acabou de lançar agora um programa obrigando que todas as empresas, para investir na Nasdaq, têm que ter uma metodologia, um método real de inclusão de negros, mulheres. Então, B3, vocês erraram quando vocês tiveram a chance de ser a primeira do mundo a fazer isso na frente até dos Estados Unidos. E vocês foram omissas enquanto empresa. Quem faz essa cobrança, sem meias palavras, a B3, a Bolsa de Valores brasileira, é o Frei Davi, liderança do movimento negro e um dos fundadores da Educafro. O Frei vai aparecer bastante aqui na nossa conversa e eu já adianto os motivos. Não é de hoje que a Educafro acompanha de perto e faz cobranças bem duras por mais diversidade nas empresas. Sabe, a XP e a Avel Investimentos viraram réis num processo movido pela Educafro e por outros movimentos sociais que fizeram a denúncia a partir daquela foto que a gente falou agora há pouco. No processo, a Educafro, o Centro Santo Dias de Direitos Humanos e a Agência Visibilidade Feminina pedem 10 milhões em indenização por dano social e moral coletivo. E se depender da Educafro, outras empresas que negligenciam esse debate podem sofrer consequências bem parecidas, inclusive a B3. Nós deixamos bem claro que se ela não levasse a sério a nossa reivindicação, que a gente abriu uma ação no STF, porque na Constituição brasileira a B3 tem uma função, e uma das funções dela é trabalhar para garantir o nivelamento das relações dos vários brasileiros. A B3 tem também a missão de trabalhar pela igualdade, pela equidade, que tão bem e com tanto carinho trata a nossa Constituição. Ok, mas vamos voltar um pouco essa fita e entender por que o Frei Davi e a Educafro acusam a B3 de omissão quanto ao racismo estrutural. Antes de tudo, você precisa entender que a Bolsa de Valores brasileira, a B3, assim como todas as outras bolsas do mundo, funciona como um ambiente de negociações financeiras. De um jeito bem simplista, várias grandes empresas listam suas ações por lá e investidores podem comprar ou vender essas ações. Só que a B3, como intermediadora desses negócios, estipula um regulamento para as empresas que querem listar suas ações nela. E é aí que entram as tais práticas de governança corporativa.
Governança corporativa é como se fosse uma diretriz que dita o funcionamento das empresas, estipula como elas vão ser administradas, monitoradas, incentivadas e por aí vai. E a B3 estipula diferentes níveis de governança para empresas que querem entrar nela, só que nem no mais alto desses níveis ela prevê dispositivos de inclusão racial ou de gênero. E é essa a denúncia da Educafro. Nós entregamos a carta à B3, intimando mesmo, enquanto comunidade negra, intimando a B3 de parar da omissão e começar a fazer uma ação concreta, entregamos em agosto de 2020. Não sei se você reparou, mas antes o Frei Davi mencionou que essa omissão da B3 feria a Constituição. E, em teoria, ele não estava exagerando, não. Lá no artigo 192, a Constituição estipula que o Sistema Financeiro Nacional deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem. Ou seja, mesmo enquanto uma empresa privada como ela é, a B3 deveria se preocupar com os interesses da coletividade, do povo brasileiro. E não é só a B3, não. A Educafro também responsabiliza outras entidades por esse descompromisso com a pauta racial no mercado financeiro, como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A solução, para o Frei Davi, passa por ações práticas e imediatas, mais ou menos como fez a Nasdaq. É isso o que eles cobram agora da B3. Seria muito mais eficiente que a B3 saísse diretamente para convocar as empresas a atenderem o mínimo de uma norma a ser lançada por eles e pedir, esse é o mínimo, todos vocês se adequem. E não fazer formulário para perguntar se há discriminação, se a discriminação ela é branda, ou se é suave, ou se é só uma displicência, e tem que estar em sintonia a CVM com a B3, mas nós percebemos que há uma certa superficialidade na relação da B3 com a CVM, e nós gostaríamos que fosse uma relação mais orgânica e um compromisso mais maduro de fazer acontecer a real transformação na realidade da exclusão do negro, que é gritante em todas as empresas do Brasil. É claro que depois dessas declarações tão contundentes do Frei Davi, nós procuramos a B3. Eu queria entender o que a Bolsa Brasileira faz interna e externamente para lidar com essa questão da diversidade. Então, a B3 sempre vai ter dois chapéus, tá? Um para dentro e um para fora. Porque a gente entende que a gente, como companhia aberta, precisa, ter um papel de desenvolvimento de diversidade aqui dentro e também tem o nosso papel de induzir para fora. Então, existe uma área dedicada. Na verdade, hoje eu sou a pessoa responsável pela área de pessoas, marketing, comunicação e sustentabilidade na companhia, e eu olho o desenvolvimento e indução de diversidade para dentro e para fora. Essa que você acabou de escutar é a Ana Buchaim. Como ela acabou de dizer, é diretora de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3. E aí, Luciana, é bem importante, eu vou abarcar bastante esses dois papéis, porque para eu falar e induzir para fora, eu tenho que ter uma boa prática consistente aqui para dentro. Na conversa com a Ana, ela me contou sobre um bocado de iniciativas que a B3 promove para aumentar o número de pessoas negras, de mulheres, de pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e por aí vai, dentro da companhia. Mas essa aí é a parte de desenvolvimento para dentro. Quando eu perguntei para a Ana sobre o que é feito na B3 para estimular essas boas práticas para fora, ou seja, para induzir as empresas listadas a serem mais diversas e inclusivas, deu para perceber que o grande foco da B3 é a implementação de índices. E a gente, como indutora de mercado, vê esse pedido de relato, de transparência, com muitos bons olhos. E isso é o que a gente já faz com as companhias que estão listadas no ISE desde o seu lançamento em 2005. Porque todas as respostas das companhias a respeito das suas práticas ESG, elas são transparentes à sociedade.
O ISE, que a Ana menciona, é um índice de sustentabilidade da B3 que mede o grau de governança, capital humano, capital social e meio ambiente das empresas. É como se fosse um estímulo às empresas listadas para aderirem boas práticas de governança. E o ISE tem uma grande vantagem porque ele é uma métrica, além de ser uma métrica de evolução, de comparação entre as companhias e os setores. Então, isso ajuda muito a legitimar os movimentos de diversidade e promover o avanço. Por isso que o ISE é um dos instrumentos tão fortes que a gente tem de indução e promoção de diversidade. E o que a gente faz é estimular a adoção de práticas, especificamente de diversidade, para as companhias listadas em medida em que esse índice progressivamente vai pedindo mais questões e aumentando o questionário a respeito de práticas de diversidade. A gente fez uma revisão bastante importante nesse último ano de metodologia. A gente consultou mais de 100 stakeholders diferentes a respeito do questionário da avaliação que é feita. A gente teve 1.100 contribuições para a evolução do ISE B3 e 65%, um pouco mais de 65% dessas sugestões foram absorvidas dentro do índice. Ou seja, a forma como o mercado como um todo, todos os stakeholders avaliam diversidade, está refletido dentro do ISE. De fato, o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, passou por uma grande formulação neste ano, mas tem uns pontos bem importantes que acabaram ficando de fora. Quem explica é o Fábio Alperovitch, sócio fundador da Fama Investimentos. A B3 está refazendo, e com êxito, um índice de sustentabilidade chamado ISE. Ele estava, de fato, desgastado e tem uma nova metodologia, o que é muito legal. Porém, esse índice ele é restrito às maiores empresas da Bolsa. Então, as empresas pequenas que sejam listadas na Bolsa sequer podem participar do ISE. Se a gente tivesse, por exemplo, um ISE mais inclusivo, uma empresa que é pequena, ela não tem sequer sonho de participar de um dos grandes índices como Ibovespa, IBX, não tem como, porque a empresa é pequena, não tem visibilidade, não tem liquidez, nem nada. Mas, eventualmente, sei lá, ela poderia participar de um índice de sustentabilidade se ela tivesse boas práticas. Então, se o ISE fosse totalmente inclusivo, estimularia as empresas médias e pequenas a eventualmente melhorarem suas práticas para terem algum tipo de visibilidade perante os investidores. Acho que essa seria uma ideia de ter um ISE mais inclusivo. Mas ainda está em tempo de mudar. A criação de índices mais inclusivos na B3 pode estar a caminho. Quer dizer, pelo menos é isso que a Ana me disse. Ela me contou que, das conversas que teve com a Educafro e com o Frei Davi, surgiu a ideia de criar um novo índice na B3, o SLB, que é a sigla de Sustainability Linked Bond. A gente se comprometeu, inclusive com metas financeiras, a desenvolver e lançar, até 2024, um índice de diversidade para todas as companhias. Então, além do ISE em si, a gente vai ter um índice específico de diversidade. E esse é um dos avanços muito importantes que a gente entrega agora, Luciana. E ele é uma dessas coisas que estão em desenvolvimento. A Ana também me disse que esse diálogo com movimentos sociais é importantíssimo para pensar caminhos. Falou também que mesmo a ideia de criar um critério de diversidade para listagem no novo mercado, o que ela chamou de uma das provocações, não é carta completamente fora do baralho, mas parece um movimento ainda bem distante. É uma possibilidade, então vamos colocar em discussão na próxima revisão do novo mercado. Então não tem tabu, Luciana. Aqui são conversas muito francas e muito abertas. Apesar das críticas ao ISE, o Índice de Sustentabilidade, o Fábio Alperovitch não acredita que a B3 é exatamente a responsável pela falta de diversidade no mercado financeiro, especialmente daquelas empresas que estão listadas nela. Eu não acho que ela seja responsável, mas ela poderia ser responsável por um grande avanço. Para ele, quando o assunto são as agendas sociais e ambientais, a B3 erra por não estimular mais avanços. Não necessariamente é a causadora dos problemas, mas também não faz parte da solução. Eu conheço várias críticas em relação à B3 nesse sentido. Eu tenho outras críticas, não exatamente essas. Acho que a B3 ela não tem um poder fiscalizatório e muito menos de exigência
exigir das companhias que se portem de uma determinada maneira. Então, entender a B3 como culpada ou pedir para que a B3 seja o agente de transformação, acho que transcende um pouco do papel da B3. Por outro lado, eu vejo a B3 como um pilar fundamental nesse sentido e talvez aí sim a atuação dela seja tímida. Ela é exatamente o hub entre os investidores e as empresas. Então, ela tem uma série de questões, tanto de educação dos investidores, quanto de estímulo à transparência das empresas, que ela poderia fazer de uma forma um pouco mais contundente. Em termos práticos, a B3 poderia também estimular um portal de informações para que as empresas fossem mais transparentes em relação aos seus indicadores de sustentabilidade e deixar para os investidores individuais as informações talvez mais organizadas, o que talvez criaria um constrangimento para aquelas empresas que não são transparentes. Então, as empresas que, por exemplo, não reportam dados de sustentabilidade, quem vai saber disso são as pessoas que procuram e não acham. Mas se a gente tivesse uma página, uma planilhona, onde as empresas estavam ali reportando suas emissões de gás de efeito estufa, por exemplo, percentual de lideranças femininas e negras, e etc, etc, etc. Aquelas empresas que ou estão com dados negativos, né, ou que estão com dados em branco, teriam uma visibilidade e acho que esse constrangimento serve para acelerar a agenda. É só olhar para as notícias envolvendo empresas e racismo, machismo, homofobia e por aí vai, para perceber que esse constrangimento de que o Fábio fala tem tido um peso cada vez maior. Às vezes, esse peso é sentido até no bolso, como no caso da Avel e a foto que virou o processo. Só que aqui eu tenho que abrir um parênteses para dizer que as coisas não são sempre assim, 8 ou 80, e que nem sempre existe uma relação de causa e efeito que pune as más condutas do mercado financeiro ou então que premia as boas. Lembra o caso da Magazine Luiza, que em 2020 abriu um processo seletivo de trainee só para pessoas negras? Essa iniciativa fez as ações da Magalu passarem por uma ligeira valorização nos dias seguintes, mostrando que o mercado reagiu bem à conduta da empresa. Acontece que, alguns meses depois, em novembro daquele mesmo ano, um caso envolvendo outra empresa virou notícia, só que agora por um motivo assombroso. A gente volta a falar sobre o caso revoltante que chocou o Brasil, o caso João Alberto Silveira Freitas. O corpo dele foi enterrado hoje no cemitério São João, em Porto Alegre, bem pertinho onde o caso aconteceu, perto de onde, inclusive, ele morava. A gente lembra esse caso, o homem negro que foi espancado por seguranças brancos em um supermercado. Esse supermercado onde o Beto Freitas foi assassinado é o Carrefour. Em setembro deste ano, quase 10 meses depois do ocorrido, a rede fechou um acordo de 115 milhões de reais para arquivar o processo e prometeu pôr em prática uma série de medidas antirracistas. Só que nas semanas seguintes à morte do Beto, parecia que o caso já tinha sido superado pelo mercado financeiro. Eu acho muito difícil atribuir causa e efeito a partir da performance das ações. Tem muitas coisas que eventualmente influenciam o preço das ações. Então, da mesma forma que as ações da Magazine Luiza responderam com alta quando houve o programa, as ações do Carrefour, quando houve o assassinato do Beto Freitas, também subiram. Então, mostra que não existe uma coerência específica de que o mercado está mais sensível a essas questões. Mas eu acho que é importante colocar que a gente está saindo de uma fase de capitalismo mais hostil para um capitalismo mais inclusivo, que é o capitalismo de stakeholders. E as empresas não podem ou não deveriam mais deixar de participar dos grandes problemas da nossa sociedade. Essa demanda por um posicionamento e pela escolha de um lado é bem típica dos nossos tempos e não vale só para empresas. Cantores, escritores, figuras públicas de um modo geral passaram a ser convocadas a se posicionar. O Fábio chama isso de mais um dos paradoxos que marcam esse debate. O mundo mais polarizado, que em tese é algo muito negativo, muito ruim, ele traz como paradoxo o desenvolvimento e o fortalecimento do ESG. Porque aqueles que são aderentes a essas práticas e aqueles que realmente estão preocupados com essas questões, se o mundo tivesse mais morno, talvez eles não estivessem gritando tão alto. Então, justamente pelo fato de existir um antagonismo nas suas crenças, existe a necessidade daqueles que praticam isso ficarem com medo de que haja pouco
respeito ao meio ambiente, aos seres humanos, e, portanto, eles queiram gritar mais alto, fazer compromissos públicos, entrar nas pautas de ambiente regulatório e assim sucessivamente. É exatamente o que a Educafro e o movimento negro, de uma forma geral, têm feito. Nós entendemos que as empresas estiveram acostumadas a fazer sites bonitos de ESG, fazer sites bonitos de inclusão, e, na prática, pouca efetividade. E agora, a comunidade negra, após a morte de George Floyd e após a morte do Beto pelo Carrefour, a comunidade negra pegou outro pique de enfrentamento e luta por seus direitos. E esse novo pique está fazendo as empresas saírem do comodismo delas. Nós estamos vendo várias empresas se movimentando e nós estamos marcando em cima. Nós entendemos que chega de enrolação. Daqui em diante você vai ouvir bastante essa sigla que o Fábio e o Frei Davi falaram agora, o ESG. Aliás, isso era algo que eu tinha prometido lá na primeira temporada, quando a gente fez um episódio sobre os vieses inconscientes que guiam o mercado de trabalho. Se você ainda não escutou, é só procurar pelo 8º episódio da primeira temporada do Entre Vozes. Mas voltando ao nosso ESG, o Fábio está aqui nessa conversa porque a empresa dele, a Fama Investimentos, é a grande pioneira do Brasil na aplicação do que propõe essa sigla. E quando eu digo pioneira, estou falando de um pioneirismo que veio 12 anos antes dessas letrinhas serem juntadas desse jeito. Eu fundei a Fama quando eu era muito novo ainda, tinha 21 anos de idade. Naquele momento, tanto eu quanto o meu sócio, entendemos que seria inviável a gente alocar os nossos recursos, ou os recursos dos nossos clientes, em empresas que desrespeitassem os nossos valores pessoais. E a gente sempre foi muito crítico em questão de ética. E naquele momento, nos anos 90, as empresas tinham, quase que generalizando aqui, uma postura muito hostil para serem administradas. Então as empresas, enfim, buscavam o aumento dos resultados, o aumento dos lucros, passando por cima de qualquer coisa, inclusive de princípios. Isso é uma coisa que a gente não conseguia admitir. Portanto, empresas que sonegassem imposto, empresas que maltratassem funcionários, empresas que, usando o jargão da época, esmagassem fornecedores, empresas que não, enfim, se relacionassem com o seu ecossistema da maneira que a gente julgava correta, são empresas que a gente não tinha conforto para investir. Em resumo, tudo isso que o Fábio se propunha a fazer quando fundou a empresa há 28 anos é ESG, que em termos puramente semânticos quer dizer incorporar as questões ambientais, sociais, de governança corporativa nas empresas, na análise das empresas. Essa é a definição mais clássica e também a mais simplista. Aplicar de verdade o ESG vai além de contratar estagiários negros, de cumprir os requisitos mínimos de preservação ambiental ou então de reservar 5% das vagas para pessoas com deficiência, como fazem muitas empresas por aí. A gente entende que uma empresa conectada aos valores ESG são empresas que incorporam nos seus processos decisórios uma visão de stakeholder, ou seja, o tempo todo, não só a alta direção da empresa, mas toda a cultura corporativa está pensando em como as suas decisões afetam positiva ou negativamente seus fornecedores, clientes, colaboradores, governo, mídia, concorrente, meio ambiente, etc. Então, as empresas que incorporam essas questões são as empresas que a gente julga como aderentes às boas práticas ESG. O Fábio me explicou que durante muito tempo essas discussões que estão abarcadas na sigla ESG estiveram bem longe da Faria Lima, que é basicamente a Wall Street brasileira. É na Faria Lima onde ficam os principais analistas do mercado financeiro e escritórios de empresas gigantes como o Google. Para vocês terem ideia, tem gente que diz que a Faria Lima é onde vive o 1% do PIB. E tem alguns motivos para esse 1% do PIB ter se afastado tanto das discussões que envolvem gênero, raça, meio ambiente nas últimas décadas. Para o Fábio, 2 motivos são centrais. O primeiro é que o mundo financeiro que habita a Faria Lima é de uma outra geração, muito menos preocupada com essa série de questões como são as gerações mais jovens. O segundo é que, para ele, esses temas sociais passaram por uma ideologização e isso fez com que muita gente lá dos prédios espelhados repelisse de cara qualquer discussão a respeito. Calma que o Fábio vai explicar melhor.
infelizmente, direitos humanos e meio ambiente foram ideologizados no Brasil. Qualquer pessoa que trata dessas questões, até então, né, vamos falar, era pré-tsunami ESG, então quando existia uma abordagem sobre questões de direitos humanos ou meio ambiente, a pessoa já era automaticamente rotulada como pertencente a uma ideologia de esquerda. E na Faria Lima, vocês sabem, a ideologia dominante é antagônica a essa, bem mais à direita no espectro político. Então, as pessoas que se aproximavam da Faria Lima com esse discurso pró-direitos humanos ou pró-meio ambiente eram automaticamente classificadas como pessoas de esquerda e, portanto, esses assuntos eram refratários, as pessoas eram refratárias a esses assuntos, o que é um absurdo, né? Porque direitos humanos e meio ambiente não têm ideologia. Mas eu acho que, então, criou-se esse estigma de que essas questões não pertenciam à Faria Lima. O saldo, no fim das contas, é que os investimentos não exigiam das empresas que adotassem condutas, políticas e uma cultura corporativa atenta a essas questões. As empresas, por sua vez, não respondiam e nada avançava. Então, durante muito tempo, as questões ESG eram muito mais enxergadas dentro do mundo corporativo como questões de conformidade. Portanto, assim, uma empresa se preocupa com o meio ambiente porque ela quer ter uma licença para operar, porque ela não quer receber uma multa ambiental, e não porque ela enxerga a sua responsabilidade ou no meio ambiente uma maneira de criar valor. As empresas respeitavam as questões sociais, mas puramente da porta para dentro, então trazendo alguma coisa de diversidade e inclusão, trazendo uma coisa de melhoria no ambiente de trabalho, trazendo alguma preocupação com acidentes de trabalho, mas não numa pauta de criação de valor, mas sim numa pauta também parecida com conformidade. Eu sei que esse papo tá cheio de siglas e termos em inglês, mas anota aí só mais um. O nome que deram lá fora para essa preocupação superficial com questões ambientais é greenwashing. É como se a empresa vestisse uma máscara, se dissesse consciente e atuante na causa, quando na verdade faz só o mínimo para evitar crises. É a mesma lógica do Pink Money, que a comunidade LGBTQIA+, usa para se referir a empresas que se dizem aliadas só para lucrar. Independente se o tema é equidade racial, justiça social ou preservação do meio ambiente, tá cheio de empresa por aí aderindo a essas causas só de fachada. Na medida que esse assunto ele chega, da maneira que ele chegou chegando, né? Ele chegou com uma intensidade muito grande, ele não chegou de maneira progressiva. Então, muitas empresas e muitos investidores sentiram a necessidade de dar respostas imediatas. Algumas dessas empresas têm respostas imediatas genuínas e outras empresas e investidores têm respostas imediatas que mais se assemelham com uma maquiagem, e aí o nome que se dá para isso é greenwashing, para tentar vender uma faceta sustentável quando de fato não tem. A percepção do Fábio é que o que prevalece no topo do mercado aqui no Brasil, aquele listado na Bolsa de Valores, ainda é a falta de consciência e esse greenwashing. Mas quando pedi para ele atribuir uma nota para a adesão ou ao ESG entre as empresas brasileiras, dei mais uma vez de cara com aquilo que falamos antes. Esse aqui não é um assunto que permite explicações simples. Olha só, quando a gente atribui uma nota, não necessariamente a gente está cometendo uma generalização, né? Porque a gente vai desconstruir toda a complexidade que existe para atribuir um simples número. Mas então eu vou dar, mas eu vou comentar. Na Bolsa Brasileira tem 400 empresas listadas, mais ou menos. A gente tem 20 milhões de empresas no Brasil. Claro que grande parte dessas empresas são individuais, mas a gente tem muita visibilidade sobre um grupo muito pequeno de empresas. Quando a gente pensa no Brasil, a gente tem que considerar que existem, enfim, empresas grandes, médias e pequenas que não estão nesse topo da pirâmide. Então, qualificando um pouco mais a nota, eu acho que entre as empresas médias e pequenas, sequer a gente está na fase da consciência, então a gente está no pré-zero. Entre as empresas do topo da pirâmide, eu acho que a gente tem uma dispersão de notas grande e seria muito injusto eu dar uma nota baixa porque a média é baixa. De fato, a gente tem muito greenwashing, a gente tem muitas empresas ainda sem saberem quais são suas principais externalidades, mas a gente também já tem empresas conscientes e também tem empresas que estão acelerando.
Entre essas empresas que estão acelerando, a gente pode citar, por exemplo, a Magazine Luiza, ou então a Natura, que no Dia dos Pais escolheu como protagonista da sua propaganda um homem trans. Essas são empresas que já perceberam que nós vivemos em tempos que não permitem mais o silêncio. É como a gente já falou, a omissão também é posicionamento. É meio óbvio que a Magazine Luiza, ao colocar esse programa na rua, ela sabia que ela ia causar algum alvoroço entre os consumidores. Então, ela seguiu em frente, e isso é maravilhoso. Que bom que ela foi em frente. É um programa de trainees para 30 pessoas. É óbvio que 30 pessoas a gente não vai corrigir o problema, mas o efeito cascata que isso levou é lindo, né? Quantas outras empresas tinham talvez vontade de fazer isso e não tinham coragem de dar o primeiro passo? Então, essa questão da equidade racial é extremamente relevante, é uma pauta puramente brasileira. As questões já estão colocadas. Resta ao mercado decidir como vai aderir a elas, pelo amor ou pela dor. Eventualmente, o mercado europeu se fechar para quem desmata, para quem não respeita, para quem viola direitos humanos. No agronegócio existe muita incidência de trabalho análogo a escravo, trabalho infantil, acidente de trabalho, que acho que isso tem cada vez mais visibilidade. Essas empresas eventualmente vão ter que pagar pelos gases de efeito estufa que emitem. Enfim, as empresas serão penalizadas e assim sucessivamente. Penalizadas ou então forçadas a uma adequação, como fez a Nasdaq ao exigir lideranças de minorias sociais. E esses movimentos forçados têm lá sua parcela de saldo positivo e negativo. O Djalma Scartesini, gerente da consultoria para diversidade e inclusão da Ernst Young, acredita que a decisão da Nasdaq pode impulsionar o mercado e fazer essas pautas avançarem. É um impacto tremendo, né? Então a Nasdaq está olhando para as empresas de alto valor e tecnologia, ela vai acabar setando, né, padrões e standards aqui que vão ser mirados e ambições para todo o mercado, seja ele nacional ou multinacional. Então isso traz uma perspectiva diferente e torna um imperativo de negócios. Já o Fábio destacou que essa demanda por respostas imediatas muitas vezes pode gerar resultados pela metade. Essa necessidade de debater de imediato tem levado a um reducionismo. E esse reducionismo faz com que algumas pautas elas sejam, de certa forma, endereçadas e as outras fiquem completamente de escanteio. Então, se você me perguntar se a gente evoluiu, por exemplo, na conversa sobre carbono, é evidente que sim. Hoje se fala sobre carbono, se tem conferências, tem notícias de jornal, as empresas reportam, etc. Muito mais do que era há 2 ou 3 anos. Se fala sobre biodiversidade? Nada. Se fala sobre água? Nada. Se fala sobre diversidade e inclusão? Um pouco. Mas se fala sobre inequidade social? Não. Essa é uma crítica que a Educafro faz à B3. Nós percebemos que ultimamente a B3 deu muita ênfase à temática da mulher, mas quase que ênfase zero à temática do negro, do deficiente. E ela, portanto, precisa de entender que todas as exclusões têm que ser enfrentadas, e não só a exclusão da mulher. Quando conversei com o Frei Davi, ele me contou que mesmo depois de ter recebido a carta de denúncia elaborada pela ONG, a B3 manteve as questões raciais de lado e seguiu debatendo apenas as de gênero. Uns 5 meses depois, a B3 teve a ousadia de lançar um tremendo programa onde só dava ênfase ao tema da mulher e excluía o tema do negro, do deficiente, do indígena, e isso para nós foi muito ofensivo. É por isso que discutir inclusão, diversidade e equidade de todos os tipos no mercado financeiro pede uma mudança de olhar sobre essas questões, perceber que elas não são acessórias. O que significa ser uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência, LGBT ou mulher, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, por exemplo? Eu não posso dizer que a jornada de pessoas de grupos subrepresentados são as mesmas de pessoas brancas, que hoje têm um maior papel de destaque e estão nesses conselhos na sua grande maioria. Os conselhos hoje estão formados, na imensa maioria, por homens brancos, héteros, cisgêneros, acima de 40 anos, que estão nos conselhos. Então, e o conselho, vamos retomar aqui o papel do conselho, né? O conselho deveria ser um grande farol que vai iluminar aqui as empresas
empresas para buscar um objetivo de médio e longo prazo e vai fazer a direção dessa empresa em direção aos grandes marcos, às grandes metas, seja ela de market share, sejam elas de transformação digital, né, de cultura ou de diversidade. Vão guiar uma visão que vai descer para toda a organização. Como que esse conselho vai discutir e poder falar sobre diversidade, inclusão, equidade e inclusão sem ter um membro ou membros no plural que tenham essa vivência prática, né, e para poder trazer uma perspectiva diferente. E aí a gente está trazendo um outro ponto dessa discussão que não é só sobre ter um marcador identitário que identifica as pessoas, mas a gente está discutindo aqui sobre diversidade cognitiva. Então a perspectiva e a visão de mundo de uma pessoa preta com deficiência, LGBTQIA+, e mulheres no Brasil ou no mundo é totalmente oposta e diversa de homens brancos no dia a dia. Já passou da hora das empresas brasileiras perceberem, por exemplo, que a população para a qual elas vendem aqui no Brasil é negra. São 56% de negros aqui, então essa pauta não vai vir da Alemanha, não vai vir da França, não vai vir da Inglaterra, não vai vir dos Estados Unidos, do Canadá. Então, quando a gente pensa em ESG, a gente tem que pensar com agenda local e não global. O consenso entre os especialistas e quem leva ESG a sério é que se a Wall Street brasileira resolvesse olhar com seriedade para essas práticas, se daria conta que elas não têm nada a ver com filantropia e nem com fazer concessões. Trata-se de justiça social, mas também de fazer o melhor negócio. Mesmo as pessoas que são empáticas a essas agendas entendem que proteger a floresta, proteger minorias, tudo isso é super bacana, mas na hora de investir meu dinheiro, eu quero ter retorno, como se fossem coisas apartadas. E é exatamente o contrário. O ESG é uma ferramenta riquíssima e super poderosa para que as empresas sejam melhor geridas. Quanto mais você entende a sua responsabilidade, quanto mais você olha para os seus stakeholders, melhor será a empresa e provavelmente mais lucrativa. Então, a gente precisa trazer um pouco dessa luz para o mercado corporativo e financeiro, deixar de entender ESG como se fosse uma classe de ativos e sim entender o ESG como uma ferramenta de gestão quase e que isso, enfim, é em prol de lucro. As empresas que estão nessa agenda, elas acordam todos os dias pensando em como ser uma empresa melhor, como ser uma empresa maior, como ser uma empresa mais rentável. Não muda absolutamente nada, mas fazem isso respeitando ética, respeitando integridade, respeitando pessoas e respeitando o planeta. Eu acho que essa é a ficha que deveria ainda cair no mundo corporativo e financeiro. Antes da gente se despedir, é importante avisar que, assim como fizemos com a B3, a produção do Entre Vozes entrou em contato com a XP Investimentos. Queríamos escutar a versão deles sobre aquela foto que eu falei lá no começo, só com as pessoas brancas, e entender o que estava sendo feito em termos de inclusão e diversidade. A XP não aceitou participar dessa conversa, mas se pronunciou em suas redes. Em nota, reconhecem que erraram, pedem desculpas e se comprometem em abrir uma agenda de diversidade e inclusão. Esse episódio do Entre Vozes fica por aqui. Até a próxima semana. Com a apresentação de Luciana Barreto, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Luciana Barreto. Pesquisa e roteiro, Thaís e Léo. Produção, Danilo Santana. Sonoras e personagens, Thaís e Léo e Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Entre Vozes no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.